quanto tempo você não anda numa Brasília? Poxa, na época que eu comecei a dirigir, a gente aprendia com Brasília. Eles estavam começando a tirar os Fuscas. De autoescola? Então eu só dirigi o Fusca do meu pai. Eu me encostei no microfone, desculpa. Eu só dirigi o Fusca do meu pai na época, para aprender a dirigir. Na autoescola era só Brasília. Então mas você faz começou bastante na tempo. Brasília. Olha, vamos aí. Então, quando eu fiz 18 anos, 79. Eu tenho 54. Então, fazem quantos anos? 79 para agora? 35. É, isso aí. Mas você nunca teve Brasília? Nunca tive. Eu tenho um Fusca 68, meu irmão também tem um 68, o outro irmão tem um 73. Então a gente tem uma coisa com Fusca, minha família. A gente tem até uma escuderia que a gente brinca que chama os Vernexwagen. Mas só Fusca ou carro antigo em geral? Fusca, é Volkswagen, pode ser Kombi, pode ser Carmanguia, mas é Vernexwagen. Faltou a Brasília. Faltou. Não, a Brasília está na lista. A gente tem um amor por Brasília, porque foi um dos carros que meu pai teve. Meu pai teve uma branca, meu irmão meteu ela num poste, bicho. Nós ficamos tão bravos, mas tão bravos porque era que todo mundo dirigia. Era carro da galera, né? Era. Qual a tua relação com Brasília, a cidade de Brasília? Cara, eu só vim aqui, essa é a segunda vez que eu venho. A primeira foi com o André Abujanra, tocando no... A gente veio tocar aquela versão do Vinícius de Moraes, da Arca de Noé, sabe, infantil. Foram 3 dias de shows sensacionais, tudo lotado no Banco do Brasil. É inesquecível, assim. E agora eu voltei com o Galileu, que é essa peça de teatro. Pô, com Denise. tocar com o André Abujanra deve ser uma coisa inesquecível. Cara, Conhecer os Abujanra é muito louco. O André, a gente tem uma história de 30 anos de amizade. Nós fomos pro Egito junto. Então, o André brinca que na época eu era o CD-ROM do Karnak, porque eu tinha ido para Karnak com ele quando ele inventou a banda. Então a gente tem uma amizade muito forte, assim. Então, quando ele me chama para um projeto, eu fico muito feliz, que é uma oportunidade de além de ter o amigo, de estar tocando junto. Porque o André é uma enciclopédia, né? Você aprende toda hora com o cara. Fala em tocar, você toca quantos instrumentos? Ah, cara, na verdade, meu instrumento mesmo é a guitarra e a voz, né? Aí você tem que tocar um pouco de tudo. Aprendi a tocar bateria, porque um dos grupos de teatro que eu participei quando era moleque tinha que tocar bateria. Então fui lá, tive as noções básicas. Então você tem que se virar. No Lune, que era a minha banda dos anos 80 com a Marisa Hort, eu entrei como percussionista, depois virei guitarrista. Então eu tenho uma relação forte com a percussão. Eu amo percussão. Gosto de tocar pandeiro, gosto de tocar tudo. Então fica meio nesse mundo aí. Para fazer trilha, que é uma coisa que eu faço bastante, tem que tocar um pouco de tudo, até de teclado, vamos dizer. Você fez trilha de quantos programas de TV? Grandões, Nossa, assim? Sim. Eu fui DJ do Luciano Huck, da Galisteu, da Eliana, do Otaviano. Mas tudo só trilha ou você fazia ao vivo ali também? Eu fazia tudo, tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Eu usava samplers, né? Trilha da tiazinha, da feiticeira. Tudo aquilo lá era feito ao vivo. Qual era o mais louco? Qual que era o mais louco? Eu acho que eu aprendi um pouco com cada um. Rapidinho, por que eu perguntei isso? Hoje em dia, a gente tem uns programas muito pasteurizados, talvez. Anos 90 valia tudo, né? Anos 80 e 90 valia tudo. Valia você criar, você ser o diferente. Hoje em dia a gente lembra do programa, a gente fala, caramba, era bom, cara. A gente sofria para fazer coisa e tal, mas ele era um leque muito grande, né? Como não tinha internet com essa potência que ela tem hoje, você tinha que chutar para tudo quanto é lado e tentar fisgar a audiência. E era isso que a gente fazia de um jeito muito bom, com música ao vivo, né? Na época da Bandeirantes lá com o H e depois o Super Positivo a Positivo. O Herbert Viana uma vez chegou assim para mim, cara, a gente faz qualquer coisa para tocar num programa ao vivo. Uma fase que eu nunca esqueci dele, foi até antes do acidente. Eu entrevistei ele por causa daquele LP dele, né? Aquele álbum que ele lançou. E a coisa que ele me falou assim, cara, a gente vai para tocar ao vivo na TV. Era uma coisa muito legal. E eu acho que isso que era um ponto forte também. Os artistas estarem lá ao vivo. Você é formado em artes plásticas? Cara, eu sou formado na FAAP em artes plásticas, porque quando eu entrei em teatro com 16, eu entrei meio faz tudo. Eu fiz cenografia, eu operava boneca, eu fui contra a regra. Você queria estar lá, né? Era aquele mundo. Aí eu vou estudar cenografia. Então eu fui para artes plásticas. Mas no meio disso a música me capturou de novo. Mas você já tocava? Já tocava. Aí eu virei ator porque um dia faltou um ator. E eu, como contra-regra, sabia todos os textos.
A diretora, a casa lotada, a gente fazia um espetáculo infantil sensacional, premiadíssimo, assim, tipo assim, premiadíssimo, chamava Esqueci a Porta da Cabeça Aberta. Foi muito premiado esse espetáculo em São Paulo. E como naquela época não tinha bip, não tinha essa coisa de celular, a gente vendeu o espetáculo durante a semana. E esqueceram de avisar um ator. Aí a diretora pega e olha pra mim, ó, você sabe todos os textos, né? Eu falei, ué, sei. E a gente precisava do dinheiro também, né? Você sabe todos os textos, né? Eu falei, sei, lógico. Você faz, não faz? Eu falei, faço. Aí na próxima montagem ela me chama pra substituir uma menina que fazia um papel masculino. Que justamente tocava bateria. Cara, que fera. Então, cara, tem que pegar. Foi sair da parte de trás, do rudimento, trabalhando a 40 metros de altura pro palco. Mas isso hoje, né? Pra você que continua no palco, continua como músico e ator no palco. Isso. Ter essa noção, essa base técnica, que é coisa que muito ator não tem também, né, cara? É o que eu falo, olha... E deveria ter. Eu estudei teatro, eu acho que deveria ter. Deveria ter. Eu sou fotógrafo, eu ilumino, então eu acho foda. Deveria ser... Cara, você é fotógrafo, você ilumina, você sabe onde está o filamento da lâmpada, você sabe se colocar numa cena. São coisas básicas que alguns atores agora não têm. E que antigamente fazia parte do currículo, você saber como iluminar uma cena. Né? Eu digo assim, cara, se um ator sabe desenhar, por exemplo, ele sabe se colocar no palco. O que é muito comum hoje em dia, ator fora de cena, né? Ator agora sabe conversar, pode saber conversar com a câmera às vezes, mas não sabe ficar ao vivo. É complicado isso. Eu acho que tem muito diretor trabalhando essa lacuna, né? Que fica faltando. Não sabe onde botar a mão, né? Eu percebo muito isso. Por exemplo. Você não tem close no teatro, né? Então você tem que saber onde pôr a mão. E as pessoas começaram a trabalhar muito plano americano por causa de televisão e câmeras. E aí você perde. Eu acho bacana pensar nisso. Tudo que você puder fazer para ampliar, principalmente um ator, saber cantar, saber tocar um instrumento, saber desenhar, ou no mínimo ter noções de artes plásticas, de dimensões, acho importante. Fotografia, o cara que estabelece um olhar para a fotografia, ele já começa a ver as coisas de maneira diferente. Eu vejo hoje o meu sobrinho de 13 anos, cara, o moleque faz umas fotos porque ele criou um olho para aquilo. Então eu acho que esse olho vai seguir para a vida toda dele. Não importa se ele vai ser fotógrafo ou não. Ele vai ter esse olhar. Cara, você é um cara rock and roll, visivelmente. Também, né? Também, eu gosto. Toca blues. Eu tenho um trio de raízes do blues, que é uma coisa que eu curto muito, que é... Na verdade, cara, tudo começa com uma historinha, eu e minha mãe. Eu com 10, 11 anos, naquela época, se eu tô falando de 71, 72, para você conseguir um LP, primeiro que era caro, segundo que quem tinha emprestava pros amigos e fazia cópia de cassete. E eu peguei. Aí fazia de fita para fita. De fita para fita também. E a qualidade ia ficando osso. Quando você queria muito uma música e não tinha, né? Aí eu lembro de chegar o primeiro disco do Jimi Hendrix. É um choque, né? Você chega. E me chegou para mim uma coletânea, Giants of Pop. E era o Jimi Hendrix. Aí minha mãe ouvia o disco inteiro. Aí eu ficava ouvindo só uma. Aí minha mãe entra no quarto e fala: filho, por que você só ouve essa? Aí eu falo pra minha mãe assim, molequinho, né? Que eu amo esse rock, mãe. Aí minha mãe vira pra mim e fala a melhor coisa que ela podia falar: mas filho, isso não é só um rock, isso é um blues. Minha mãe me deu blues, entendeu? Minha mãe mostrou pra mim o que era o blues, e era Hey Joe. Mas ela toca não? Não, minha mãe, ela é professora durante muitos anos, lida pra caramba, tem uma puta noção. Minha mãe fazia eu ficar acordado pra ver Humphrey Bogart. Não, hoje você não vai dormir cedo não, porque você vai ver Humphrey Bogart no cinema. Hoje tem Burt Lancaster, Tony Curtis, hoje tem Gina Lollobrigida. Ela me fazia assistir os filmes. Ao mesmo tempo ela falava assim, não, hoje fica que tem o jogo do Palmeiras de basquete. Vai ter o Biratão, Carioquinha. Então minha mãe tinha uma visão de uma série de coisas, entendeu? E ela me criou, o meu pai criou, por exemplo, o meu amor por música de raiz. Eu gosto muito de música caipira, original. E a música, você gostando de música de raiz, você vai procurar raiz em tudo quanto é lugar. Então eu vou na música celta, eu vou no blues, eu vou saber de onde saiu. Eu gosto muito de uma frase do Manuel de Barros. Eu não caminho para o fim, eu caminho para as origens, né? Quem falou isso uma vez foram os Beatles, né? Eles eram fãzaços do Elvis. E aí o Paul falou assim, cara, eu gosto tanto desse cara que eu preciso saber o que esse cara ouve. Da onde que ele saiu, né? Que é That's Alright Mama, que é Arthur Boy Kudrup. O Elvis gravou essa música e todo mundo acha que é dele. Não, mas é desse cara.
Eles ouviram Beatles muito gravou blues. essa música. Beatles gravou essa música. Aham. Do quê? Os Beatles dormiam na porta do camarim do Little Richard. Quer dizer, eles ouviram muita coisa, como os Stones, né? A história do Keith Richards com blues é maravilhosa. Mas eu perguntei, principalmente essa questão do rock and roll, porque, sei lá, minha geração, pelo menos, eu tô com 36, te conheceu na TV fazendo um nerd estudante, né? Dando aula 6 horas da manhã. Meu, o Telecurso pra mim foi uma ótima escola de ator. Eu gravei 170 capítulos, meu irmão. Isso é quase 2 novelas. Ali foi uma grande escola pra eu aprender a fazer o personagem Machado, né? Uhum. Nerd assim, era um cara interessado, né? Mas era era um cara que popular, trabalhava. né? O que era muito legal desse novo, esse Telecurso 2000 que a gente falou, né? O que era bacana é que ele trabalhava de dia e de noite ele escrevia. Uhum. E isso, bicho, teve um puta retorno. Porque eu ia nas fábricas gravar e os caras falavam, mano, comecei a escrever por causa do seu personagem. Os caras começaram a se identificar, por isso que esse até hoje ele passa. Nós estamos em 2016, cara, aquilo lá eu gravei em 95. Quer dizer, até hoje passa com uma atualidade. Mas os caras realmente... Cara, as pessoas que mais me reverberam esse trabalho, frentista de posto, balconista, garçom. O cara não vem e fala pra mim, você era o DJ Luciano, o cara fala assim, não, você não é o Machado do Telecurso? Quer dizer, é uma loucura. Então quer dizer que funcionou. Então esse é um trabalho que me deu. Agora, como DJ, eu tive a oportunidade de tocar no horário nobre coisas que não tocavam. Foi a primeira vez que tocou heavy metal no horário nobre. Foi a primeira vez que tocou rap nacional no horário nobre. Na época, rap nacional era música de bandido, não podia tocar. Nossa, Racionais, Sabotagem. A gente colocou eles ao vivo lá, né? Isso era demais. Ter podido o RZO. Você fazia direção musical também do programa? Enfim, você não, botava o dedo lá? Não, botava em alguma coisa. Eu sugeria, tem tal coisa pra gente ver. Quem fazia era a Kika. E o diretor, que é o Luiz Paulo Simonetti, era um gênio. É um gênio. Ele tá lá na Globo agora, trabalhando, acho que no Telecurso, no Big Brother e tal. Mas ele era um cara que a gente se conheceu na Cultura, na TV Cultura, e ele me chamou para fazer esse programa. Então a gente trabalhou junto também na MTV, e aí que a gente foi se encontrar na Bandeirantes. Então tinha uma equipe muito boa no H, que dava que a gente podia colocar essas coisas. Pô, eu tinha um quadro chamado BPM, onde eu botei os DJs eletrônicos. Quando que DJ ia ter espaço na televisão? Anos 90. Velho? Em pleno anos 90, ninguém nem sabia o que era eletrônico, não sabia o que era drum and bass. E a gente tinha um quadro que só falava dos DJs. Então, essa oportunidade foi muito legal. Mas você faz picape mesmo ou você é apertador de botão? Cara, eu toco quando posso vinil. Eu tenho uma coleção, meus vinis estão todos lá, cuidadinhos. Se a casa tem uma cabine bacana, eu vou com os vinis. Porque aí eu sei que eu vou ter segurança, porque eu perdi muito vinil em festa por causa de nego esbarrar na cabine. Perdi muito disco que riscou. Então, hoje em dia tem muito mais chance de você tocar com vinil. Inclusive em São Paulo, por exemplo, que é a minha terra, tem festa de vinil pra caramba. Né? Agora, se for uma situação que eu vou ficar exposto e não sei o que, eu levo um laptop e faço também. Porque o meu arquivo, o cara não vai ter. Entendeu? Você pesquisa muita música? Cara, eu faço pesquisa para cinema, né? Eu fiz a pesquisa musical do Carandiru, do Hector Babenco. Então todas aquelas músicas que você ouve no filme entrando no radinho. Então, sei lá, a gente conseguiu colocar Tony Tornado, a gente conseguiu colocar os Metralhas, que eram um dos primeiros grupos de rap nacional. A gente conseguiu colocar o Hildon. Cara, é uma oportunidade que você tem que trabalhar com cinema, que é um troço muito louco. Hildon, pra quem não sabe, da Rua na Chuva na Fazenda, exatamente. Né? Eu coloquei Eu acho que essa música é do Kid de Abelha. Exatamente. E ele ama o que... Pô, As Dores do Mundo, que o Jota Quest gravou. Mas ele fica feliz porque todo mundo achava que era do Jota Quest. E o Kid de Abelha faz questão de dizer essa música é do Hildon. Então ele tem um amor por essa história. E toda vez que ele me cruza, ele fala, pô, você botou a minha música no filme. Ele tem O Hildon é um cara fantástico. Hildon, Luiz Wagner, Branca de Neve, essa turma toda, o Branca já está lá no céu, mas essa turma toda que fez aquela música é muito importante, cara. Você acha que essas bandas de hoje em dia
eu falei dos programas de TV que estão pasteurizados, as bandas estão um pouco também, tudo tem uma sonoridade muito parecida, todo mundo sujo do mesmo jeito, se vestem igual. Há muito tempo, outro dia eu estava conversando com uns amigos assim, cara, há muito tempo que eu não vejo uma banda, por exemplo, quando surge o Rage Against the Machine, ele vem com uma sonoridade dele. Ultimamente, cara, ultimamente, quem que veio? O Jack White, com White Stripes, que teve uma linguagem específica. Já viu o documentário que ele toca guitarra em qualquer coisa, assim? Nossa senhora, bicho, ele e o The Edge... Aquilo lá It Might Get Loud, né? Recomendadíssimo, hein? Pega aí no YouTube, It Might Get Loud, vai fazer barulho. É o Jimmy Page, o The Edge e o Jack White, os três tocando guitarra junto. Tem nem o que falar, né? Se você tivesse aí tocando de novo no horário nobre, ao vivo, você ia lançar quem? Caramba, que pergunta, hein? Hoje, cara, talvez eu fosse lançar MC Sofia, que é uma garotinha de 12 anos de idade, acho que ela deve ter uns 14 agora, que faz um rap sensacional. Mas rap mano ou rap fofo? Rap mano, cara, a menininha é consciente. Bota lá, MC Sofia, menina pretinha, é sensacional. Mas eu gosto de tanta gente, sei lá, Carol Conká. Puta, eu ia, não sei, cara, quem mais? De rock. Puta, quem que eu ia pegar de rock? Bom, eu talvez fosse voltar pros antigos, talvez eu fosse chamar o Made in Brasil pra tocar de novo. Eu tive a oportunidade de tocar no aniversário deles de 48 anos de banda. E aí, talvez eu fosse buscar esses caras pra fazer uma ponte, sabe? Então vamos ouvir o que veio primeiro, com aquela sonoridade. Eles tocam alto, velho. Mas é muito alto. Agora, é uma família. Então, o Made in Brasil, por exemplo, é uma das coisas que é uma coisa que a gente teria que guardar, sabe? O Brasil teria que ter mais respeito pelo que veio antes, sabe? Sei lá, tanta coisa, mano. Uma coisa muito nova, uma coisa muito velha, tudo junto. Pra não te deixar no vácuo aqui. Obrigado também. Demais, cara. Pô, muito astral essa tua história aqui, cara. Muito bacana.